Eu não andei a comprar livros nenhuns. Não, isto é ilusão. Isto é uma ilusão. Aquilo que vocês veem aqui é uma ilusão e não são os livros todos. Vamos começar dois que vieram. Dois? Não. Uma sugestão do Heartless e foi também uma prenda dele, porque ele falou-me neste livro e eu disse que sim, eu leio. E ele disse que tinha lá uma edição que já tinha visto melhores dias e eu, está ótima, é legível o interior, perfeito. Portanto, aqui está. É um livro de uma série. A série chama-se The Age of Misrule. O primeiro livro chama-se World's End e é do autor Mark Shadbourne. E a única coisa que eu sei... tem dragões. Caso a capa não fosse elucidativa o suficiente. Dragões. Sou bem. Portanto, eu não sou muito difícil desde que os livros pareçam ter alguma coisa que eu acho que vai ser interessante, eu não sou muito difícil de convencer a ler. De querer ler. Ler, efetivamente, já é outra conversa. Simplesmente porque o tempo não chega para tudo. Estes dois livros já estão encomendados há imenso tempo. Tinha sido uma encomenda que eu tinha feito juntamente com a Night e com o Heartless em março. Só que tinha ficado estacionada no Reino Unido e só agora é que veio. E, portanto, os meus livros chegaram agora recentemente e eu estou muito contente porque isto foi uma recomendação. Isto está tudo ligado. Isto foi uma recomendação, estes dois livros e esta autora foi uma recomendação da Paula e agora já posso finalmente ler, não sei quantos meses depois. A autora é Willa Cather, uma autora americana do século XX, salvo erro. Será que é final do século XIX e início do século XX? Bem, não interessa. Os livros são dos livros mais conhecidos dela, que é o My Antonia, certo? E o Oh Pioneers. Os livros da Willa Cather passam-se todos, salvo erro, no Midwest americano. Estão relacionados com o desbravar dos Estados Unidos, mais ou menos o desbravar, como é que as pessoas viviam quando estavam completamente isoladas de tudo e de todos, e centra-se em sempre personagens femininas. Sim, normalmente é à volta de uma personagem feminina, pelo menos daquilo que eu já li. Estou com imensa curiosidade em ler. Tenho estado a controlar-me para não fazer a mesma coisa que fiz com a Edith Wharton, que é comprar tudo aquilo que vejo, simplesmente porque eu sabia que estes estavam à espera de chegar um guia e já chegaram, portanto, agora já os posso ler e pensar se quero mais livros da Willa Cather. Quero mais livros dela. Mas primeiro tenho que ler estes, mas eu quero mais. Vocês percebem o meu problema? É que depois, eu quando descubro uma autora nova, em particular se for do século XX, eu quero tudo. Ler é uma conversa, ter é outra. São dois hobbies diferentes, mas são dois hobbies dos quais eu gosto bastante. Fiz também uma compra, por acaso vem todos da mesma editora, que giro, na M-Books, acho que é assim que se chama, porque a Night tinha e tem uma parceria com eles, tinha um código de desconto e eu andei lá a esmiuçar a banda desenhada deles e vieram 4 volumes de coisas fantásticas. Sendo que eu ia dizer que 2 deles, mas não, quase todos eles, eu fiquei tem isto, já, espero mesmo que tenham. E tinham, e vieram, e já foi há imenso tempo, até porque vocês já devem ter visto num dos últimos book hauls da Ana do The Phoenix Flight, que ela falou de um livro que está aqui, que eu lhe mostrei, que tinha comprado, mas só agora é que vocês estão a ver aqui no canal. A diferença de meses. Façam as contas, se quiserem fazer essas contas. Bom, vou começar por um livro que eu já mostrei, que é Os Lobos nas Paredes, do Neil Gaiman, ilustrado pelo Dave McKean. Foi também uma sugestão da Paula. Não era daqueles livros que eu tinha prioridade, mas quando a Paula disse
Nós cá em casa gostamos muito desse livro. Pronto, ok, eu vou dar uma oportunidade ao livro, ainda bem que eu fiz, é fenomenal. Pronto, para já é Neil Gaiman e Dave McKean, que à partida já esperava que era fenomenal, mas não era daqueles livros que, um dia talvez, se surgir a oportunidade estava aqui e eu agarrei-a e não me arrependo nada de ter feito. Do Neil Gaiman, eu ano passado na Feira do Livro vi este livro numa banca, até estava com a Tininha e não o trouxe. E depois fiquei-me a roer cá dentro por não o ter trazido. Porque foi um livro que foi para aí um dos primeiros livros que eu me lembro de ler do Neil Gaiman e do Dave McKean, sem contar com a Orquídea Negra, que eu já tinha na minha estante e já tinha lido há imenso tempo. Nem o 1603, que eu esqueço-me sempre que é do Neil Gaiman. Marvel 1603, que também é banda desenhada, e do Gaiman. Mas este foi assim um livro que eu lembro-me de ler. Foi uma professora da universidade que me o emprestou. E foi um livro que me deixou memórias. Não se deixem enganar por o boneco. Isto não é um livro para crianças, nem nada que se pareça. Trágica comédia ou cómica tragédia do Mr. Punch, mais uma vez dupla, Dave McKean e Neil Gaiman, é fenomenal. Mas isto para já, é pouco convencional na maneira como os desenhos são feitos. Dave McKean, pouco convencional. Ele não é nada convencional. É fantástico, sempre. E depois, isto está relacionado com dois bonecos, duas marionetes, que eram muito comuns de aparecerem no Reino Unido, que era o Mr. Punch e a Judy. Nós cá temos também algo equivalente que eram os Robertos. Estas peças de teatro eram extremamente violentas e a história acaba por ser à volta disso, à volta do Pier, à volta das coisas que as pessoas fazem à volta do Pier, que eu esqueço-me sempre do que é. Já tive esta conversa num outro vídeo, já não sei há quanto tempo, em que eu esqueço-me sempre do que é o Pier. Mas devia ir ver, porque era importante e relevante para vocês perceberem o que era o Pier, mas pronto, enfim. Eu já sei, foi quando eu falei num dos livros do Ray Bradbury, que também aparecia um Pier, porque muitas vezes no Reino Unido, e penso que nos Estados Unidos também, costuma haver atividades que são feitas. O Pier normalmente costuma estar à beira-mar, para quem não sabe o que é, e eu agora não me lembro da tradução, mas pode ser que alguém depois se lembre da tradução e deixem em baixo. É à beira-mar e existem várias atividades, tipo arcadas, jogos, coisas assim do género, coisas de teatro. No caso do Mr. Punch, havia pequenas barraquinhas onde estas peças eram passadas para miúdos. Será que o Mr. Punch é completamente apropriado para miúdos? O Mr. Punch é peça de teatro, não este livro. Este livro não é apropriado para miúdos, ok? Não é mesmo. Mas é fantástico. Mas é extremamente violento. Perturbador, quiçá. Mas vale a pena. Depois, eu li o ano passado, ou já foi há 10 anos? Boa pergunta. Para um dos Sci-Fi Challenge da Sofia, eu tinha lido a Casta dos Metabarões. E quando vi este livro, não pensei duas vezes em adicionar às minhas estantes, até porque esta versão tem os três primeiros volumes da Casta dos Metabarões. E pronto. Porque eu gostei imenso de ler. Genial mesmo era eu conseguir arranjar o resto. Okay, vamos ser honestos. Não é a melhor história de ficção científica. Não é a melhor space opera. Até porque é muito mais telenovela no espaço do que propriamente uma space opera. Mas enfim, eu gostei imenso de ler. Gostava de ter o resto, só porque tem os robôs mais fixes que eu alguma vez encontrei na ficção até agora, mas eu também confesso que li pouca ficção científica, portanto é fácil deles até agora terem sido os mais fixes. E por último, um autor que eu adoro, e eu já tenho duas BDs que tinham sido compradas também em feiras de livros anteriores, mas não, por acaso não foram em feiras de livros. Bem, não interessa onde é que foram. Uma delas acho que até foi. Mas a Feita Totó não comprou
os livros que se completavam. Portanto, tenho o tomo 1 de uma e o tomo 2 de outra. Que é ótimo, não é? E agora descobri que existem estas novas edições. E se eu não conseguir encontrar em português, existem em espanhol preços interessantes. Estou a falar de Guibro, ou Gibro, não sei. O francês não é a minha praia. Nunca. Jean-Pierre Guibro. Este passa-se durante a Primeira Guerra, mas existem outros volumes com as mesmas personagens que vão passando. Portanto, Primeira Guerra. Não sei se não tem Este é o quê? A Segunda Época? Sim, portanto, Primeira Época, Primeira Guerra. Não, antes da Primeira Guerra. Primeira Guerra. Antes da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra. E depois ainda existe um quinto. Não sei. Eu sei que adoro arte. Eu sei que quero isto tudo. E eu sei que quero ler isto tudo. Mas agora também só vou ler quando tiver todos, que é para não perder fio à meada. Portanto, se encontrarem alguma vez estes livros em português, assim aos preços interessantes, digam-me, porque eu estou interessada em ter tudo. O resto dos livros. Uma trilogia que eu comprei completa, porque já me tinha sido recomendada já há 2 ou 3 anos, por uma pessoa que até já nem faz parte do Booktube, que acho que se chamava Catarina. E eu lembro-me de ver ela ler este autor, esta trilogia, e a partir daí que eu estou de olho nela no Awesome Books. E agora decidi comprar, muito por culpa da The Nights, que já leu algumas coisas deste autor e gostou bastante, e então eu andei a comprar alguns livros deste autor. Mas comprei este primeiro. A trilogia é The Fianna Tapestry, do Guy Gavriel Kay, ou Guy Gavriel Kay, não sei porque ele é canadiano, portanto pode ser em francês ou em inglês. O primeiro livro chama-se The Summer Tree. Estes livros existem traduzidos em português, por causa da Nights acho que tem pelo menos o primeiro e o segundo livro. O primeiro livro, The Wandering Fire, é o segundo livro e Fugindo. Todos os livros hoje estão a fugir das minhas mãos. E The Darkest Road. E gosto imenso destas edições com capas antigas. Tem a total aprovação da minha parte. Não vos vou dizer mais nada sobre os livros porque neste caso não faço mesmo a mínima ideia. É uma trilogia de fantasia. Quando eu descobri este livro da Ursula K. Le Guin, e como eu estou numa missão, como eu já devo ter dito em vários vídeos, de adquirir tudo aquilo que encontro desta autora, se for em segunda mão, soberbo. Se não existir em segunda mão, eu compro em primeira, não há problema. The Birthday of the World é um livro de contos da Ursula K. Le Guin, que agora vive nas minhas estantes. Este livro não está nas melhores condições, porque ele deve ter sofrido... Não sei se vocês conseguem ver. Ele, na viagem para alguma das suas casas anteriores, deve ter sofrido um grande amasso. Tirando isso, está como novo. Tinha a impressão que ele nunca foi lido, porque a pessoa faz isto assim ao livro e ele está super stiff, rígido. Vamos falar em português, eu não me falo em português. O que é que eu sei sobre o livro? Nada. São contos da Ursula K. Le Guin, portanto tem espaço nas minhas estantes. Próximos 2 livros são recomendações diretas da Suécia. O primeiro, da Ana, da Anatomia do Livro. Era um livro que eu também já andava de olho nele e que estava na altura de o ler. É o The Castle of Otranto, que por acaso vem também com o Vathek e o Nightmare Abbey, que são 3 livros de literatura gótica. Eu gosto imenso de literatura gótica, mas ainda li mais contos do que propriamente livros ou novelas. E o Magnus tinha recomendado este livro, até nem era a mim, era à Corina. Mas eu vi e fui ver o que é que era. Pareceu-me interessante. E então comprei o livro. O livro é o Otherland, é o primeiro de uma série. O Ted Williams é um autor também bastante conceituado de fantasia. Este livro está ali na barreira entre fantasia e ficção científica. Passa-se num sítio que se chama Otherland. Eu achei que isto tinha potencial para ser algo extremamente interessante. Também tive-me controlar para comprar só e apenas o primeiro livro. Porque para já estes são umas bestas, os livros são gigantes. Porque não sei se vou gostar, não é?
mas é engraçado que este nome do Tad Williams começou a aparecer assim em várias coisas extremamente interessantes. E por último, foi um livro que eu também já andava a namorar há algum tempo, mas a Night estava a ler e fui-lhe dizendo, disse-lhe, olha, quando terminares de ler o livro, diz-me o que é que estás a achar, porque eu ando de olho nele já há algum tempo. E ela ainda não tinha terminado o livro e disse logo, vai com confiança que eu estou a adorar isto. Então tudo bem, eu fui com confiança e mandei vir o The Once and Future King do T.H. White. Esta edição tem todos os livros, que também foi uma surpresa porque eu achava que este tinha só os 4 primeiros livros e depois afinal até tem os 5. O quinto foi publicado muito mais tarde. Isto é inspirado em mitos arturianos, é dos mitos arturianos para a fantasia dos mais conhecidos, ou pelo menos que eu já ouvi falar mais vezes. Talvez também porque o primeiro livro, The Sword in the Stone, The Sword and the Stone, não, The Sword in the Stone, ter sido adaptado para animação pela Disney, portanto, daí de ser assim tão conhecido. O primeiro livro, então, é The Sword in the Stone. Segundo, The Witch in the Wood. The Hill-Made Knight. Knight, não precisa dizer Knight, mas foi aquilo que saiu. The Candle in the Wind. Isto não interessa. The Book of Merlin, que é o último. E pronto, foi mais uma daquelas compras fantásticas no Awesome Books. O livro, obviamente, que já foi bastante lido e se eu não tiver cuidado, poderá perder folhas, porque é daqueles livros que não é cozido, é apenas colado. Mas vamos ter cuidado e fé para ele não perder folhas enquanto estiver a ler. O book haul era longo e mesmo assim eu consegui arranjar mais uns livros que chegaram mais recentemente cá a casa e que eu achei que não, eu não vos vou fazer esperar por novembro para saberem mais sobre coisas destes livros. Apesar de 3 deles eu já mostrei no Diário de Leituras de Setembro. Vou começar aqui com Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams, que é o primeiro livro de uma série. Este é o Film Tie-In Edition, with an afterword by Robbie não sei das quantas. Que foi a Corina que me enviou. Tem fotografias do filme. Eu reconheço os autores, mas nunca vi o filme. Nem sabia que havia um filme. Até muito recentemente. Se quiserem saber a história toda deste livro, ou melhor, a história à volta do livro e como ele chegou cá a casa, vejam o Diário de Leituras de Setembro. Também no Diário de Leituras de Setembro eu falo nestes 2 livros que a Paula me enviou. Um deles é aqui, A Tela Humana, do Saki. Eu já li 1 ou 2 contos, provavelmente foi só um, do Saki e gostei bastante. É muito, muito bom. E enquanto não leio o livro grandalhão que tem, se não tem os contos dele todos, tem quase todos, vou ler este, brevemente, provavelmente em novembro. E este fantástico livro, nesta edição linda, que é o Fly By Night, da Frances Hardinge. E que eu estou muito curiosa, porque não é todos os dias que... Olha para isto, olha para esta edição. É lindo, pá. O livro em si é lindo. Mesmo que eu não goste do conteúdo, mas eu acho que vou gostar. Eu acho que vou gostar porque tive uma pessoa a recomendar-me os livros da autora e a escrita da autora. E por último, uma pessoa tinha este livro à venda no Instagram e eu quando vi o livro fiquei, não, esse livro está traduzido para português. Como? Não. Não. Mas está.
Pronto. Então eu comprei o livro e já vos passo a explicar mais sobre sobre o porquê de ser um livro que eu quero. Enquanto as Velas Ardem foi escrito pelo Michael McDowell. O Michael McDowell é um autor de Southern Gothic de século XX. E tem 3 ou 4 livros espetaculares, ótimos para ler se te atreves. Um deles eu estou a ler desde o início do ano, mais coisa menos coisa, mas o livro é muito extenso e pode-se ir lendo com pausas, até porque ele foi escrito em 6 partes. Eu já li sensivelmente metade do livro, de ver se um dia destes volto a ele. O livro chama-se... Um deles é o Elementals, eu deixo a capa aqui. O outro faz parte dos livros que me esqueci de vos falar do Leopoldo de Treves. O Elementals é um deles, o The Amulet é o outro, e aquele que eu estou a ler chama-se Blackwater, que é absolutamente fantástico, sobre uma família no sul americano, e depois é uma saga familiar, mas tem elementos de horror, é muito, muito, muito bom. Este livro foi um livro que o autor não terminou, o Enquanto as Velas Ardem. E depois a morte do autor, em 99, Tabitha King pegou no livro e terminou o livro. E vocês perguntam, e quem é a Tabitha King? A Tabitha King é a esposa de Stephen King. E eu sempre quis ler alguma coisa escrita por ela, que não é assim tão fácil de encontrar nos sítios onde eu costumo comprar livros. E por isso eu posso ou não ter ficado extremamente entusiasmada quando vi este livro. Este livro, segundo o pouco que eu sei, aquilo que está aqui escrito, ao estilo de Truman Capote e Carson McCullers, uma teia gótica de enganos, segredos e sobrenatural. Eu ainda não li Truman Capote, mas Carson McCullers está ali nos píncaros, portanto... super, super entusiasmada por este livro, super entusiasmada do ter. Foi este book haul. Já não fazia um book haul tão longo há imenso tempo, mas desta vez eu tinha bastantes coisas a dizer sobre estes livros, mesmo não tendo falado muito sobre todos. Conhecem algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Ficaram com alguma dúvida em relação a algum? Se também tiverem, se eu souber, posso esclarecer nos comentários e até o próximo vídeo.